Ainda de pé, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo de número 7 e versículo de número 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e versículo de número 8. Está dito assim na palavra de Deus: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Podei-vos sentar. A minha mensagem nessa noite, irmãos, ela vai ter como base uma pergunta que geralmente nós, crentes, ouvimos quando se aproxima de datas festivas, datas religiosas, como o Natal, como o que nós acabamos de passar agora, semana chamada Semana Santa. Geralmente as pessoas nos perguntam como é que nós, evangélicos ou crentes, vemos essas festividades, apreciamos essas festividades. E eu acredito que na maior parte dos irmãos dão a mesma explicação, que nós não temos como sendo uma data estipulada pela Bíblia, pela palavra de Deus, como uma data festiva para a igreja. Nós apenas aproveitamos essas situações religiosas para falar do verdadeiro significado que está por trás dessas festividades. Esse tipo de forma, irmãos, talvez alguns evangélicos, como eu já ouvi nos meios sociais, na internet, questionando essas festividades religiosas. Mas todas as vezes, irmãos, que se aproxima dessas datas comemorativas, eu me vejo até como o apóstolo Paulo em Atenas, quando ele se deparou com uma religiosidade dos gregos naquele momento. Diz a Bíblia que quando ele estava em Atenas, seu espírito se revoltou ao ver a cidade entregue à idolatria. E na observação, ele viu um altar que estava escrito ao Deus desconhecido, e através disso, dessa percepção, ele começou a pregar o evangelho àquelas pessoas, começou a anunciar a palavra de Deus, que o Deus que eles adoravam sem o conhecimento era o Deus o qual ele iria pregar, ele iria anunciar. Então, quando eu me coloco diante dessas situações, eu aproveito, assim como também os irmãos, aproveito a situação para falar sobre o verdadeiro significado de cada festividade. Até porque, irmãos, nós sabemos, por conhecimento da Escritura, que quando a igreja for arrebatada deste mundo, o anticristo, diz as Escrituras, se levantará contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Tudo que está direcionado ao cristianismo, a Deus, a Jesus, embora que de uma forma distorcida, o anticristo, irmãos, ele vai destruir, ele vai deturpar, para que a adoração ela seja encaminhada, direcionada apenas a ele. Ele se sentará no trono de Deus, como sendo Deus, lá em Jerusalém, querendo ser Deus, diz a Bíblia, porque ele irá querer ser objeto de adoração, objeto de culto, e tudo aquilo que fazia parte
da cultura cristã, que ainda hoje nós vemos na sociedade que se denomina cristã, como as festividades, será extinguida, irmãos. Por isso que nós não podemos atacar aqueles que se aproveitam dessas situações para pregar o Evangelho. Nós devemos, como conhecendo a palavra de Deus, aproveitar das situações para anunciar o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem, o significado que está por trás de cada cerimônia. Lembramos-nos, por exemplo, aliás, eu me lembro de um livro que eu li há muito tempo atrás, é um livro que até indico para todo aquele que faz missões ou evangeliza, que é o livro Fator Melquisedeque. Neste livro, o autor, irmãos, ele fala justamente disso que nós percebemos nas Escrituras. Ele detecta no meio das culturas, embora distorcida, em meio dos índios, dos homens que vivem isolados de uma sociedade mais moderna, tribos de índios, uma cultura religiosa que ele consegue detectar uma sombra daquilo que poderia ser uma verdade, mas por conta da ignorância causada pelo pecado, deturpou, manchou essa ideia, manchou a ideia do verdadeiro evangelho, manchou a ideia da verdadeira verdade. O pecado, irmãos, não só tornou o homem ignorante a Deus, a Cristo, mas ele cegou também o entendimento. O homem vive na escuridão do entendimento. Mas nesse livro, o autor, é interessante, ele consegue, até porque ele é missionário, ele consegue detectar em cada cultura, em cada civilização, uma fagulha daquilo que é a verdade. Uma vez eu até falei aqui no culto de missões, por exemplo, entre os pagãos, na antiguidade, nós constatamos isso no Velho Testamento, havia sacrifícios, que eram geralmente sacrifícios pagãos que levavam a vida de pessoas inocentes, como crianças, como mulheres virgens. Os homens, na sua ignorância, na escuridão do pecado, eles de alguma maneira ainda conseguiam entender que para aplacar a ira de um Deus, deveria ter um sacrifício. Note, você consegue perceber, embora que deturpado, manchado pelo pecado, o homem, a humanidade está caída, mas você ainda consegue ver um fundo de verdade. E isso nós podemos perceber também nas festividades cristãs, como o que nós passamos agora, a Semana Santa, ou que hoje as pessoas que se denominam cristãs, são religiosas, comemoram a Páscoa. Como nós vemos isso? Como eu disse, nós vemos uma oportunidade para falar do verdadeiro Evangelho. Essas práticas religiosas, irmãos, fundidas num paganismo, quando o cristianismo começou a crescer, teve essa infusão, o cristianismo se infundiu com essas culturas pagãs, daí o símbolo da Páscoa, ser um coelho, ser um ovo, que não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, aquilo que nós vemos nas Escrituras, lemos, entendemos, nós vamos ver que não tem nenhum significado escriturístico. Mas também podemos entender como foi que eles raciocinaram para chegar a esse simbolismo. Eles dizem, os religiosos dizem, que o coelho simboliza a vitalidade, a fertilidade, que seria um exemplo do cristianismo crescente. Um ovo que foi incutido nas festividades religiosas, que veio da Idade Média, também era uma forma de troca, que para ele simbolizava a ressurreição de Cristo. São essas as explicações que geralmente nós ouvimos quando criança,
nas nossas escolas, e nossos filhos também ainda ouvem quando são educados por uma professora religiosa. Mas o que nós podemos entender na Bíblia, irmãos? O que nós vamos ver na Bíblia? Eu vou aproveitar, na medida que eu vou explicar o que é o significado, não que nós venhamos a comemorar isso. Nós apenas aproveitamos as situações para falar do verdadeiro Evangelho, mas vamos ver que na Bíblia há uma tipologia de Cristo. Por exemplo, Paulo, quando falava a respeito das festividades, das comemorações que Israel realizava no Velho Testamento, ele dizia que todas essas coisas eram, na realidade, sombra de Cristo. Em Hebreus, o autor dos Hebreus também, ele menciona a mesma coisa. Vamos ver isso pelo apóstolo Paulo, Colossenses, capítulo de número... Me veio à mente essa passagem, Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 16. Note que Paulo aqui ele vai falar em relação às festividades, às comemorações do Velho Testamento, quando ele diz assim: portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Versículo 16, Colossenses 2,16. Portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Note que Paulo estava explicando justamente aqueles que estavam se convertendo, irmãos, ao cristianismo, aqueles que estavam aceitando a Jesus, numa palavra mais simplória, para que você possa entender, aqueles que estavam aceitando a Cristo, estavam sendo julgados e perseguidos pelos judeus. O maior obstáculo do cristianismo no início dela eram os judeus, depois passou a ser o Império Romano, mas quando o cristianismo nasceu, quando a igreja nasceu, os judeus que não entenderam as profecias, os religiosos, eles perseguiram a igreja primitiva, e eles queriam que aqueles que estavam se convertendo ao Evangelho ainda continuassem as mesmas práticas que eram realizadas pelos israelitas, pelos judeus, as festividades, a guarda do sábado. Por isso que você vai observar cartas que Paulo se detém em capítulos para explicar que o homem é salvo pela fé, pela graça, não pelas obras da lei, não pelas cerimônias. E aqui Paulo estava falando à igreja, estava falando àqueles que haviam se convertido, que eles não fossem julgados, como diz: portanto ninguém vos julgue pelo comer, que era uma prática judaica. As festividades geralmente elas estavam em torno de alguma alimentação, como no caso a Páscoa, dias de festas, luas novas ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. De onde veio a Páscoa, irmãos? Vamos ver lá em Êxodo, capítulo de número 12, e vamos ver que no Velho Testamento a maioria das festividades, elas passaram a ser uma tipologia de Jesus. Nós não a praticamos, e assim eu aproveito para corrigir aqueles que dizem que a ceia do Senhor é uma substituição da Páscoa. Não, as festividades relacionadas à Páscoa judaica, ainda para os judeus ortodoxos, ainda é praticado, até porque era um pacto de Deus para com Israel. Mas a ceia do Senhor é uma nova instituição, não é uma substituição. Deus não estava substituindo a ceia do Senhor, dando continuidade, tirando a Páscoa judaica e acrescentando, colocando a ceia do Senhor, não. Ele instituiu a ceia do Senhor, não como substituindo a Páscoa dos judeus, até porque os judeus ainda até hoje comemoram, e vão comemorar no milênio.
Vamos ler em Êxodo capítulo de número 12. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 1. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro então tome um só, seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Note, é por isso que até hoje os mais ortodoxos de Israel ainda guardam a Páscoa, e segundo o que nós vemos na Bíblia, no milênio eles ainda vão fazer recordações destas festividades, porque era ligada a eles. Eles estavam no Egito, passaram muito tempo sendo escravos, e Deus com mão forte, braço estendido os livrou, e deu esse sinal como lembrança para eles, para que eles pudessem, na celebração, lembrar desse feito, lembrar destas coisas que Deus estava realizando. Mas como eu disse, irmãos, essa história também se tornou uma tipologia de Cristo. Quando nós passamos para o Novo Testamento, nós vamos ver que estes símbolos, eles vão se enquadrar na mensagem do Evangelho. Começamos pelo anúncio de Jesus. Quando Jesus aparece para ser batizado por João o Batista no Jordão, diz-nos a Bíblia que João faz lembrança dele como sendo o cordeiro que era imolado, sacrificado, e o sangue derramado, aspergido sobre o povo. Diz na Bíblia que quando Jesus se aproxima de João, João olha Cristo e vê a multidão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note, falando de Jesus como sendo ele o Cordeiro de Deus. E é interessante, irmãos, como eu disse, na tipologia acerca da Páscoa. Páscoa significa passar adiante. Eu estava pesquisando essa palavra, irmãos, eu encontrei uma coisa curiosa.
Geralmente eu pregava o significado da Páscoa como o próprio texto bíblico aqui sugere, no versículo de número 12 e 13, que era Deus passar adiante quando via o sangue que era espargido, derramado nas laterais da porta, nos umbrais e na vergadura da porta era colocado o sangue. Deus passaria adiante, não faria nenhum mal a Israel. Mas quando eu estava pesquisando mais a fundo a origem dessa palavra, encontrei coisas curiosas, como por exemplo, essa palavra Páscoa, ela também, alguns historiadores dizem que ela também é uma injunção de outras palavras, que significa paz e segurança. Não era só passar adiante, mas também era no sentido de paz, ou seja, de segurança, como se Deus estivesse passando por Israel e na medida que ele passasse, ele traria paz para o povo, não haveria mortandade, não haveria a ira de Deus que iria se despejar sobre o Egito, não cairia sobre Israel, porque eles tinham esse sinal. E ao mesmo tempo segurança, eles estavam guardados pelo sangue. Eu achei curioso, irmãos, não encontrei isso biblicamente falando, mas os estudiosos que foram mais afinco da palavra, disseram que a palavra Páscoa também era uma junção de outras palavras, que significava isso, não só passar adiante, como nós podemos ver no versículo 12, leia comigo o versículo de número 12, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Veja o versículo de número 23, do mesmo capítulo 12. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vi o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para o ferir. De uma certa forma tem sentido de dizer que é paz, é segurança, ou seja, Deus não ia permitir que o anjo destruidor fizesse algum mal, ou seja, eles estariam seguros através do sinal do sangue. Mas como eu havia dito, irmãos, a Páscoa passou a ser uma tipologia. No texto que nós lemos na carta de Paulo à igreja de Coríntios, ele diz que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que foi sacrificado por nós. E a mensagem do Evangelho, ela gira em torno do sacrifício de Cristo, do seu sangue derramado, que através do seu sangue nós somos comprados, nós somos remidos, nós somos perdoados. Através do seu sacrifício nós temos paz com Deus. Foi o seu sacrifício que nos deu a paz. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 29. Evangelho de João 1:29, diz assim a palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro. Como quem diz o seguinte: olha, o verdadeiro Cordeiro não era aquele não, aquele é apenas uma figura, uma sombra. O verdadeiro Cordeiro era esse. E é interessante, irmãos, que lá em Êxodo nós podemos ver uma coisa, um detalhe. A Bíblia diz que na exigência do Cordeiro teria que ser um Cordeiro sem defeito, sem mácula, sem mancha, tinha que ser perfeito, porque era justamente, irmãos,
Jesus. Era uma tipologia de Jesus. Jesus era perfeito, santo. Nele não havia pecado algum, não havia erro algum. Diz a Bíblia lá em Hebreus 7:26. Vamos para a nossa Bíblia. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 26. Hebreus capítulo 7, versículo de número 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado. Note o que diz lá em Êxodo: o cordeiro deveria ser sem mácula. Mácula é mancha, defeito. Ou seja, o cordeiro que era sacrificado entre o povo de Israel tinha que ser um cordeiro perfeito, porque ele seria a tipologia, um símbolo, a figura do nosso Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. E como diz aqui, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Assim era o nosso Jesus. Lá em João 8:46, João capítulo de número 8, versículo de número 46, a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus estava perante as autoridades religiosas, ele dizia: quem de vós me acuseis de algum pecado? Veja o versículo 46: quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus, irmãos, ele tinha autoridade para dizer: quem de vocês que pode dizer que eu tenho algum pecado? Tem algum erro? Tem alguma coisa para ser acusada? Por isso, irmãos, que as pessoas, não encontrando nele nada que o acusasse, forjaram acusações ilógicas, forjaram acusações que não tinham lógica nenhuma, porque nele não havia imperfeição, ele era perfeito. Lá em João, ainda no Evangelho, capítulo de número 19, versículo de número 4, Evangelho de João 19, versículo 4, o próprio Pilatos reconheceu isso. João 19, 4. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhe: eis aqui, e vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Pilatos, irmãos, foi uma luta para ele julgar Jesus, porque ele via que nele não tinha acusação nenhuma. Eu vou julgar um homem inocente. Esse homem, irmão, ficou com a consciência perturbada. Ele ficou com a consciência perturbada, porque Jesus não tinha nada nele que o acusasse, nada nele que fosse um crime. Ele era o Cordeiro, irmãos, pascual. Ele era o Cordeiro sem mancha. Para morrer pelo pecador não poderia ser outro pecador. Jamais poderíamos cumprir as exigências da lei. A lei exigia punição àqueles que fossem infrator dela. A lei exigia isso, como toda lei. Quando você quebra qualquer lei, até no sistema judiciário que rege esse nosso país, embora hoje esteja da forma que nós encontramos, injusta, mas segue-se uma punição para o infrator. Quando você quebra a lei da gravidade, há uma infração, há um desequilíbrio. Assim, meus irmãos, a lei de Deus exigia punição para aquele que a violasse. Como não havia ninguém que pagasse o preço, como não havia ninguém que correspondesse o preço, irmão, Jesus se ofereceu por nossos pecados. Jesus se ofereceu como Cordeiro imaculado. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela se centraliza na morte de Jesus, no seu sangue na cruz, na expiação que temos através da sua morte. Porque através da sua morte eu tenho paz com Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Mas
agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, vocês estavam longe, mas através do sangue de Jesus, agora vocês chegaram perto de Deus. Versículo de número 14, vamos ler até o versículo 16, que é maravilhoso. Porque Ele é a nossa paz. Note, o que foi que eu disse no princípio, irmãos? Páscoa significa a paz. Agora que a paz é a paz com Deus. O homem é inimigo de Deus, por causa dos seus pecados. Por ele ser pecador, permanece sobre ele a ira de Deus. Ele já nasce debaixo de ira. Deus está irado com o homem por causa dos seus pecados, mas através de Jesus ele tem a paz com Deus. Ele tem paz com Deus, como diz o versículo 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Através do seu sacrifício, Ele nos trouxe a paz, Ele nos deu a paz com Deus, Ele nos ligou novamente. Por isso que a mensagem do Evangelho, irmãos, ela se centraliza na morte de Cristo, no seu sacrifício, no seu sangue, que foi derramado pelos meus pecados, lá em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, veja o que diz a Bíblia, Romanos 3, eu vou ler do versículo 23 para que a gente entenda melhor o versículo 25, que é o versículo que eu vou frisar. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Aqui tem uma coisa interessante, por isso que eu li desde o princípio, desde o versículo de número 23, que Paulo está dizendo que todos diante de Deus pecamos. Todo homem, ele está destituído da glória de Deus. Ele passa a ter, no momento em que ele se converte, se arrepende dos seus pecados, e nesse momento ele tem a experiência de novo nascimento. Aí a história dele muda, mas naturalmente falando, todo homem, quando a Bíblia diz aqui que todo homem pecou, todo homem está debaixo de condenação, não isenta ninguém. Mas quando a pessoa aceita Cristo, se converte, meus irmãos, brilha sobre ele a glória de Deus, a presença de Deus, a história é outra, muda tudo. Mas no versículo 25, Paulo diz o seguinte: a qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue. Entendamos o que Paulo está querendo dizer. A fé no sangue de Cristo, não é a fé no sangue material, até porque nem mais existe. É a fé no sacrifício, é a fé naquilo que ele fez na cruz, no ato da cruz, é a fé no seu sangue que foi derramado na cruz, e a fé nisso que nós temos a remissão de nossos pecados. E Paulo diz aqui no versículo de número 25 ainda, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Está se referindo aos pecados do Velho Testamento. Uma vez uma pessoa me perguntou: pregador, quando uma pessoa se convertia no Velho Testamento, Jesus não tinha vindo, como era a conversão, se Jesus não tinha morrido? Eu disse no princípio, irmãos, que havia no Velho Testamento todo um ritualismo,
todo um ritual simbólico que transportava para o futuro. Na realidade, Deus, quando dava as festividades no Velho Testamento, tinha um efeito bilateral. Servia para um momento histórico de Israel, para a lembrança daquele episódio, como é o caso do Egito, mas também tinha um reflexo de algo futuro, que era o sacrifício de Cristo. O seu sangue seria derramado, assim como eles vendo um cordeiro naquele momento sendo sacrificado, e o sangue era derramado sobre o povo, molhado os umbrais, as vergaduras das portas. Era um momento presente para eles lembrarem, mas também era algo que colocava eles para o futuro, que deslocava ele para aquele que viria morrer pelos pecados da nação, aqueles que viria morrer pelos pecados do povo, que era Jesus. Por isso que no princípio eu disse que a Páscoa é uma tipologia, era um tipo do sacrifício que seria por meio de Jesus. E nós sabemos disso, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a Bíblia. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você está livre da ira de Deus, você está livre de condenação aos benefícios que vêm por esse sacrifício. Lá em Romanos ainda, capítulo 5, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus. Romanos 5, 9, versículo de número 9: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos salvos da ira através do sangue de Jesus, irmãos, e através do sangue de Jesus. Se eu fosse fazer uma historinha, se eu fosse tipificar isso aqui como o exemplo lá do Egito, em que o anjo da morte passava pelas ruas onde morava o israelita, onde estavam as casas dos judeus, e quando via o sangue, passava adiante sem fazer nenhum mal. Eu poderia torná-la visual hoje, quando, irmãos, Deus olha para nós, Ele não olha mais para nós com indignação pelos pecados cometidos, pelos pecados que cometemos. Ele não olha para nós com ira, porque agora Ele vê em nós a marca do sangue. Ele vê agora em nós a marca do sangue de Cristo, que nos livra de toda a ira. Por isso, irmãos, que nós fiamos a nossa garantia, a nossa fé, a nossa confiança foi naquilo que Ele fez na cruz, foi naquilo que Ele realizou na cruz. A minha confiança não é por eu ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, que me dá méritos diante de Deus, é se eu tenho a marca do sangue, se há em mim a marca do sangue de Cristo. Se Deus olha para mim e vê, irmãos, em mim não as minhas obras, não os meus atos de justiça, não a minha vida, mas vê em mim o sangue do seu Filho Jesus derramado na cruz, que nos livra da ira, que nos livra da ira. Colossenses capítulo de número 1, veja o que diz a Bíblia em Colossenses 1, versículo de número 14. Colossenses 1,14. Meus irmãos, há várias coisas que nós temos. É uma bênção só, que vem através do sacrifício de Jesus, do seu sangue. Nós não usamos esse termo como muitos usam, como uma palavra mágica. Eu já vi muito evangélico dizer o seguinte: olha, se você quiser espantar um mal, alguma coisa assim, diga assim: o sangue de Jesus tem poder. Não serve de nada, irmãos, a pronúncia. O sangue de Jesus tem poder se ele estiver na sua vida. Não é a pronúncia do sangue de Jesus tem poder que vai salvar você do pecado, do diabo, desse mundo, que
que vai salvar você da ira, não é uma palavra mágica pronunciada que vai abençoar você, é se o sangue de Jesus está em você. E diz a Bíblia no versículo 14, em que temos redenção, estamos livres pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nós temos a remissão dos nossos pecados, temos a paz com Deus. Veja o versículo de número 20, em que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Percebeu que aqui não era o sangue ou um misticismo, mas é no ato, no sacrifício, naquilo que ele fez por você na cruz, é o reconhecimento daquilo que ele fez por você. É o que vai livrar você da ira futura, é o que vai livrar você do inferno, é o que vai livrar você dos demônios, porque quando o diabo olhar para você, ele vai saber que em você tem o sangue de Cristo. Ele não vai ver uma mancha em você, ele não vai ver uma mancha aqui pregada em você, não, mas ele vai saber que você foi comprado pelo sangue de Jesus, que Cristo morreu por você. Ele vai ver isso em você. Ele vai ver isso em sua vida. Em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 23. Hebreus é o que mais fala, irmãos, figurativamente, dos sacrifícios do Velho Testamento, mostrando o simbolismo que ele retratava para as coisas futuras. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo de número 23. Vamos ler do versículo 23 ao versículo 26, diz assim: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano, e entrar no santuário com o sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou através do seu sacrifício, da sua morte, o pecado, irmãos. Através da sua morte, ele venceu o pecado. É por isso que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. É por isso que quando eu lhe dou garantia, não é garantia política não, irmãos, não é promessa humana não, é promessa da palavra de Deus. Se você crê em Jesus, não é uma condenação, é que a Bíblia garante, e ela assina embaixo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a Bíblia Sagrada. Mas como eu disse, a Páscoa, irmãos, é interessante, quando eu li, eu consegui enxergar coisas que são peculiares àquilo que nós cremos como crentes. Lá em Êxodo capítulo 12, alguns elementos a mais, que não é o ovo de Páscoa, nenhum coelho, mas havia outros detalhes que nós podemos encontrar a mensagem consubstancial do Evangelho. Como nós vemos aqui, o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem mácula, para representar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não poderia ter mancha, pecado algum. No versículo de número 6: e guardareis ao 14º dia deste mês, e todo ajuntamento e congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta,
nas casas em que comerem. O sangue era simbólico, representava o sacrifício de Jesus. O povo de Israel foi livre nesse momento, porque o anjo da morte, vendo o sangue, passava adiante, nem o mal fazia. Mas os outros elementos é de chamar a atenção, versículo 8: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas a comerão. Note, esses elementos aqui, que é citado no versículo de número 8, ele tem o seu significado. A carne deveria ser assada, não cozida, porque era um holocausto. Além do que, quando a carne era assada, diferentemente da carne cozida, ela exala um cheiro, um aroma suave, representando que o sacrifício de Jesus seria agradável, aceitável a Deus. Ele era um cordeiro, e o cordeiro no Velho Testamento, o animal, quando era sacrificado, ele era logo em seguida queimado. E diz a Bíblia que Deus sentia aquele aroma. Claro que Deus não tem narinas, como nós temos, mas é uma linguagem figurada. Diz a Bíblia que ele sentia, aquilo é agradável a ele, que simbolizava, irmãos, a aceitação do sacrifício do seu filho. Quando Jesus morreu, entregou a sua vida, diz a Bíblia que aquilo foi aceitável e agradável a Deus. Tem esse texto que eu me lembrei agora, eu não tinha notado, mas me lembrei agora, Isaías 53. Veja uma coisa interessante, irmãos. Isaías, que é um texto muito usado por aqueles que pregam evangelisticamente. Isaías capítulo de número 53, a partir do versículo de número 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na sua morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pela transgressão o intercedeu. Pelos transgressores intercedeu. Mas note o que diz o versículo de número 11: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Ele vai ver o sacrifício. O Pai ouviu o sacrifício e lhe agradou. Foi recebido, irmãos. Quando Jesus entregou sua vida, Pai, está consumado. Naquele momento houve trevas sobre a terra. Naquele momento a terra tremeu. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: o Pai recebeu, o Pai aceitou, irmãos. O Pai aceitou o sacrifício do Filho e se alegrou. E se alegrou. E se alegrou. Por isso que tinha que ser assado, irmãos, para que o cheiro subisse. Era um aroma gostoso. Oh, coisa boa quando a carne está assando. Quando nós assamos um bife e estamos lá na sala, que coisa cheirosa. Oh, coisa cheirosa. Não é assim? No normal humano não é assim? Pois bem, o sacrifício do Velho Testamento, quando o cordeiro começava a assar, aquele aroma subia, e diz a Bíblia que isso era agradável a Deus. Representava a tipologia do sacrifício de Jesus, que quando ele fosse crucificado, quando ele se entregasse por nossas vidas, seria aceito pelo Pai. Seria aceito pelo Pai. Mas aí ainda em Êxodo segue
outros elementos interessantes. Em Êxodo 12 diz assim: e com pães asmos e ervas amargas. Os pães asmos, irmãos, para os judeus, ele tinha uma representação, assim como também para o cristianismo tem. Inclusive Paulo faz menção disso lá em Coríntios. Não que nós não venhamos comer um pão fermentado. A maioria dos pães que nós comemos são fermentados. Não há nenhum problema do pão da ceia ser fermentado, até porque isso era uma figura no Velho Testamento. O fermento simbolizava para os judeus o pecado. Por isso que Paulo faz uma alusão a isso quando ele lê em 1 Coríntios 5:7. Veja o que diz a Bíblia. Em 1 Coríntios 5:7 ele diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E ele vai dizer: pelo que façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade. Note, o fermento era símbolo do pecado, do fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aí logo ele vai falar dos pecados, que se alguém, dizendo-se irmão, cometesse esse pecado, nós não deveríamos nos associarmos para ele, porque ele vem falando da comunidade dos santos, ele vem falando da igreja, que não haja dentro da igreja pessoas que cometem esses tipos de pecados se dizendo irmãos. E ele dá a alusão, ele faz a alusão ao fermento. É interessante o fermento, irmãos, para quem gosta de cozinhar, fazer bolos. Eu acredito que algumas irmãs aqui, até irmãos também, gostam de fazer bolo. Eu tentei, mas os bolos que eu fiz ainda queimou, usando fermento e tudo, não deu certo. Mas o fermento é uma coisa interessante. Ele é algo, irmãos, que ele é, a princípio, ele não chama tanta a atenção pela quantidade. Ele é imperceptível muitas vezes. E você adiciona um pouco, tanto que existe uma parábola sobre isso. Você adiciona um pouco de fermento a uma massa, ela leveda. Por quê? Porque ela se espalha. Ela se dilui, é como se ela se diluísse na massa e fizesse aquela dilatação. Na realidade, o fermento é um fungo. Quem estuda biologia, ou quem já estudou, deve se lembrar disso. Ele é um fungo que é utilizado na indústria alimentícia. Utiliza o fermento, por exemplo, na fabricação de bebidas, queijo, iogurte e outras coisas. E se adiciona, pronto, uma coisa que eu sei fazer bem é coalhada. E eu pego um pouquinho só e coloco no leite, e com poucos minutos, irmãos, o leite estraga. Na realidade, o iogurte é o leite estragado, em outras palavras, né? Mas que causa benefícios para o organismo humano. Mas ele leveda, ele causa isso. Na massa ele faz uma divisão, uma separação, uma expansão. Por isso que quando nós colocamos o fermento num bolo ou no pão, ele logo aumenta. Por que Deus usou este elemento como símbolo do pecado? Deus, irmãos, é sábio, é infinitamente sábio. Ele queria fazer-nos entender a ação do pecado na vida do homem. Jesus várias vezes citou esses exemplos, por exemplo, do fermento, quando ele falava aos judeus, aos discípulos, que eles deveriam ter cuidado com o fermento dos fariseus.
Quando ele falou a Herodes, se referindo aos seus pecados, às suas atitudes, veja o que diz a Bíblia. Eu não vou citar por causa do tempo, irmãos, porque eu iria procurar ainda, mas vou citar apenas um, Mateus 16, 6. Vou citar apenas um versículo, para vocês entenderem o que eu irei dizer. Capítulo 16, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: e Jesus disse: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Em Marcos 8,15, vou citar mais um, Marcos 8,15, que também é completo. Marcos capítulo 8, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus: versículo de número 15: e ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então aqui já podemos entender que o fermento Deus utilizou como símbolo do pecado, que embora pouquinho que seja, mas ele causa estrago, irmãos. O pecado, por pouco que seja na sua vida, mas ele é suficiente para estragar tudo na sua vida. Não veja em nenhum só momento, por menor que seja, porque tem pessoas que dizem: isso aqui é pequeno, desapercebido às pessoas, mas ele é suficiente para estragar a sua vida, é suficiente para estragar o seu lar, a sua família, o convívio com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, é suficiente para estragar no meio em que você vive. Ele é imperceptível, irmãos, é princípio, mas ela causa um estrago na sua vida, por menor que seja. Não trate o pecado como sendo uma coisa insignificante. Seja lá qual for o pecado, tenha consciência disso, se arrependa e vá aos pés de Jesus, vá aos pés de Cristo. O pecado Deus usou como símbolo o fermento. Mas outra coisa também interessante, que a Bíblia diz que havia as ervas amargas. Eu sempre tive curiosidade, irmãos, por isso, até porque eu fiz uma cadeira de botânica, e a gente estudou sobre plantas, e eu vi nessa área da botânica muitas plantas que daquela região que são venenosas. Outras são amargas, não causam nenhum dano fisicamente falando, mas elas trazem um amargor. Quando Deus pediu para que eles tivessem esses elementos lá na Páscoa, era para trazer lembrança, para despertar a memória. Assim como hoje nós temos a ceia do Senhor, que nos desperta para o sacrifício de Cristo. Quando nós partimos o pão e bebemos o vinho, nós nos lembramos de Cristo Jesus. Não que a ceia do Senhor, fazendo uma recapitulação do que eu falei a princípio, seja uma substituição à Páscoa. Não tem nada a ver. São dois pactos, duas alianças diferentes uma da outra. A ceia do Senhor é para a igreja, mas ela é um memorial que nos desperta a memória daquilo que Cristo fez por nós. E na medida que isso desperta a lembrança, também vai ativando a minha fé. Eu tenho fé não nos elementos, mas naquilo que Jesus fez por mim na cruz, o seu sangue que foi derramado por mim na cruz, do seu corpo que foi rasgado, moído pelos meus pecados. Mas para os judeus também Deus queria deixar algo simbólico, assim, que fizesse eles lembrar, irmãos, que fizesse eles terem essa lembrança. O fermento simbolizava o pecado, que era uma desgraça para o homem, que assim como destrói, corrompe, leveda, causa divisão, separação, expansão, separa o homem de Deus, assim é o fermento. E as ervas amargas, Deus queria que eles se lembrassem do sofrimento, irmãos, do Egito. A Bíblia diz que era amargo o sofrimento, lá em Êxodo capítulo de número 1, versículo 14, aí já eu vou entrar
Em poucos minutos vou entrar o que poderíamos associar hoje a nós. Lá em Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus. Êxodo 1:14. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, em que os serviram com dureza. Meus irmãos, o texto aqui diz que era amarga a vida dos israelitas. O rei, o faraó, que não conhecia a Deus, nem tinha temor a Deus, viu o crescimento de Israel, temeu e tornou severa a vida deles, causou sofrimento, e diz a Bíblia que era amarga a vida deles. Eles tinham amargor pelo sofrimento. Note, o sofrimento neles causou amargura de espírito. Deus viu isso, irmãos. Eles estavam vivendo em amargura, o sofrimento estava causando isso na vida deles, e Deus queria que eles se lembrassem disso, que no momento em que eles mordessem a folha, irmãos, eles se lembrassem do momento da amargura, e que Deus agora estava dando um livramento, que naquele momento eles se lembrassem, sentissem aquele gostinho. Mas louvado seja Deus, só era uma lembrança que Deus estava fazendo eles terem, para eles olharem para trás e verem que eles estavam, aquilo que eles sofriam, mas que agora eles tinham paz, agora eles tinham alívio. E o que é que podemos trazer para hoje, pregador? E muito. A amargura causada por várias coisas, irmãos. Tem pessoas que ainda estão dentro da igreja com ressentimento de amargura. O sofrimento, a decepção, alguma coisa que possa estar trazendo um sentimento assim, uma amargura dentro de você. Você não tem mais aquela alegria. Meus irmãos, o bom do crente é isso. Ele está na peia, mas quando ele está diante de Jesus, ele consegue cantar nas tribulações. Ele consegue cantar. O sofrimento, quando eu estava meditando nisso aqui, é interessante. A Bíblia diz que o sofrimento trouxe amargura. Porque nem todo sofrimento ele traz amargura, não. Às vezes a pessoa está sofrendo, mas ele às vezes aprende com o sofrimento. Ele consegue perceber a Deus no sofrimento. Ele consegue detectar a Deus naquilo que ele está sofrendo. Mas há pessoas não, irmãos, que quando elas estão sofrendo, quando elas estão passando por dificuldade, elas ficam acusando a vida. Por que está acontecendo isso comigo? Por que tem que ser assim comigo? Não é com outra pessoa. Elas ficam amargas. Elas ainda trazem um sentimento, ainda um resquício de amargura dentro dela. Por ela ainda estar sofrendo alguma coisa, porque ela está trazendo alguma coisa. Às vezes um filho que não se converteu, às vezes alguém que é doente, e ela sabe que talvez não seja curada, aí causa dentro dela uma amargura. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa: sofrimento, nós estamos nesse mundo, a Bíblia diz que nesse mundo teremos aflição, teremos perseguição, passaremos por muitas pelejas, mas eu quero dizer uma coisa: o consolo de Jesus é esse: tem de bom ânimo, eu venci. Eu venci. Alguém pode ter amargura pela frustração dos filhos. O quê? Vamos ver o exemplo. Gênesis 24, 27 e 34. Estou já terminando, irmão. Segura um pouquinho. Gênesis capítulo 27, 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, aqui é outro momento, mas vamos já para isso, bradou com um grande e muito amargo brado, e disse a seu pai:
abençoa-me também a mim, meu pai. Esaú ficou amargurado, irmãos, porque ele perdeu uma bênção do pai dele, e ele ficou amargurado, e ele bradou com uma amargura dentro do coração dele. Talvez seja a razão porque ele descontou. Mais na frente você vai ver que ele desconta. Capítulo de número, aliás, no versículo de número 26 e 35, capítulo 26 e 35 diz uma coisa interessante. Eu mudei aqui o tempo, mas vamos ver aqui o capítulo 26, vou ver se eu consigo alocar aqui na minha mente. Capítulo de número 26, versículo 35. Gênesis 26, 35 diz assim a palavra de Deus. Gênesis 26, 35. Diz assim, vamos ler do 34. Ora, tendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Bezamate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Eu vou explicar aqui, pronto, eu já consegui centralizar a ideia para passar para os irmãos. Os pais de Esaú, que era Isaque e Rebeca, ficaram amargurados por causa do seu filho. Esaú fez o que não deveria ter feito, irmãos, e isso foi amargor para os pais, eles ficaram amargurados. Mas olha o que aconteceu com Esaú lá na frente. Diz a Bíblia que ele perdeu a bênção do seu pai, e isso, ele sentiu o mesmo sentimento de amargura dentro do coração dele. A Bíblia não deixa claro, eu também não vou dizer que foi por conta do que ele fez com os pais, mas note que no Velho Testamento, irmãos, a maioria das coisas que uma pessoa cometia de ruim, mais na frente ela colhia nas mesmas situações, embora que em ocasiões diferentes, como o caso de Jacó, que enganou e foi enganado. Pessoas que cometeram erros, mais na frente colheram os seus erros. E note que esses sentimentos, essas coisas causaram neles sentimentos de amargura. E o coração da pessoa conhece, diz lá em Provérbios que o coração do homem conhece a amargura, irmãos. Provérbios capítulo 14, o provérbio de número 14, versículo 10 diz isso. Estou já terminando. Provérbios 14, 10. Diz assim a palavra de Deus. 14, versículo de número 10. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Note, o coração conhece a sua amargura. Há pessoas, irmãos, assim, estão com a vida amarga. Elas ainda não se desprenderam, não soltaram. Mas você tem como soltar tudo isso. Quando Deus nos faz lembrar, irmãos, do passado, não é para que a gente fique amargo, não. Quando Deus nos traz a lembrança das coisas que estão acontecendo, ou que aconteceram, não é para que nós venhamos ficar com um sentimento de amargura, não. É para que nós lembramos e saibamos que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza. Deus queria que o povo de Israel se lembrasse do sofrimento. Olha, lembra lá do que você estava lá em amargura de espírito, lá vocês estavam sofrendo, pronto, vocês vão se lembrar desse momento, mas saiba que eu sou Deus, que eu dou alívio, que eu dou paz. Meus irmãos, da mesma forma em nós hoje, quando nos vem a lembrança do nosso passado, das coisas que tivemos de ruim, não é para que nós fiquemos naquilo, não, ou fiquemos remoendo na nossa vida como um trauma, não, mas nós devemos confiar no Senhor, que nós venhamos, irmãos, entregar o nosso caminho ao Deus e confiar nele, e o mais Ele fará.
Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, diz a Bíblia, e o mais ele fará. Ele é nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, diz a Bíblia, o sangue de Jesus. Aí sim, você vai ver que o sangue de Cristo tem poder, não só para perdoar o pecado, mas para trazer a si, na nossa mente, uma boa consciência, uma paz no coração. Que Cristo Jesus revelice a tua vida nessa noite. Vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou, meu Deus, nessa noite, Pai. Te agradeço, meu Deus, pela graça de transmitir a tua palavra, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa, Pai, na minha pequenez ou dificuldade, Pai, falar aos teus filhos pela tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Faz o teu povo, meu Deus, a reconhecer, meu Deus, o teu sacrifício, a saber que o Senhor é a nossa Páscoa, que o Senhor, meu Deus querido, nos perdoou, nos remiu, que o Senhor, através do teu sangue, ó Deus, nos traz a paz. Ó Deus, abençoa o teu povo agora. Se há alguém, meu Deus, ainda aqui nessa noite, que não é crente, Pai, que possam, ó Deus, ouvir a voz do teu Espírito e possam, meu Deus, se voltarem para ti. É assim que eu te peço, Pai, e desde já te agradeço, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Nessa noite, irmãos, eu não sei se há visitantes aqui. Hoje Deus me colocou aqui para pregar a sua palavra. Eu estou substituindo o pastor de vocês, o nosso pastor, né? Eu me sinto honrado por isso. E eu creio no poder da palavra, irmãos. Se alguém aqui que diz: pregador, não sou crente, eu não tenho certeza da minha salvação, ainda me sinto perdido, ainda estou com o coração amargo, eu ainda me lembro do passado, mas não consigo me desprender do passado, da lembrança. A lembrança ainda fica na minha mente, eu não consigo me desprender dessas lembranças. Mas eu quero nessa noite entregar minha vida a Jesus. Se alguém aqui que não é crente e nessa noite quer sair daqui em paz com Jesus através do seu sangue, levante a sua mão, como eu estou levantando aqui, e vou orar por você. Se alguém que não é crente, o que está desviado, afastado, e quer se reconciliar com Jesus, não saia da maneira que você entrou, para que o anjo da morte não lhe alcance, para que quando você sair daqui, ao lhe ver, veja um sangue de Jesus na tua vida, e a maldição passe adiante. Se alguém, levante a sua mão. Eu não vou insistir muito, porque eu creio que é o Espírito que convence. Se não há, eu estendo o meu agora. Eu não ia nem estender, mas me veio à mente, porque não sei o porquê. Mas se você quer oração, meu irmão, saia do seu lugar e eu vou orar por você. Eu tentei pregar evangelisticamente, mas se falou você também, se você quiser oração, saia do seu lugar e eu vou orar por você. Graças te damos, ó Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo, Pai, te agradeço pela graça, meu Deus, que me deste para transmitir a tua palavra. Abençoa a tua filha, meu Deus, que aqui está na frente, aqueles que ouviram o teu evangelho, que o Senhor, meu Pai, possa fazê-los compreender, Senhor, a tua verdade, Senhor, que eles possam abrir um entendimento, Pai, para entender a tua santa palavra. Abençoa a vida de cada um, meu Pai, e assim eu te peço. Abençoa, meu Deus, aqueles que me ajudaram a conduzir o culto nessa noite. Assim, ó Pai, eu te rogo, nós te pedimos como tua igreja, em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão.